O nosso segundo item, que ele é muito frequente e um campeão no aparecimento de relatos de dores, são as fissuras. Elas podem ser chamadas de fissuras mamárias ou fissuras mamilares, porque elas acontecem no mamilo do seio da mulher. Gente, fissuras, em palavras simples, são ranhuras, são aberturas, são áreas que por algum motivo se abriram na mama, no mamilo da mulher. E acontece, e dói, e sangra, e deixa essa mama sensível. E se a gente não tratar a tempo, dando uma certa aversão a essa mulher ao processo da amamentação. Porque a sensação dolorosa, ela vai acontecer porque é uma área que está machucada. Uma fissura mamilar, ela é caracterizada por uma abertura, uma característica de uma ferida aberta na área da sucção do bebê. Mas tem forma de resolver? Tem. Além da gente precisar incentivar o fechamento dessas fissuras, a cicatrização dessas fissuras, e existe sim no mercado algumas pomadas que aceleram esse processo de cicatrização, mas o leite materno também sendo utilizado para cicatrização dessa fissura, contribui maravilhosamente. Esse é o tratamento para as fissuras. Agora, professora, para que eu previna, já que eu vou cicatrizar, para que eu previna o aparecimento de outras e para que o processo de amamentação possa transcorrer, o que é que vai ser feito? Ajuste de pega do bebê. E depois que eu citar os maiores causadores de dores, eu vou abrir esse módulo para a gente conversar unicamente sobre pega de mamilo. Pega, de que forma que o bebezinho precisa abocanhar a mama dessa mãe durante o processo de amamentação. A conta fecha. Enquanto essa criança não fizer a pega de mamada correta, essa mama vai ficar dolorida e ela vai ter a possibilidade de abertura de fissuras. Como é que eu vou corrigir isso? Cicatrizando as fissuras e ajustando a pega da mamada do bebê. Ponto. Ao mesmo tempo, a gente pode orientar essa mãe ao processo de hidratação e de banho de sol rotineiramente. O que eu chamo rotineiramente? Diariamente, para ela manter essa pele sempre muito firme, sempre muito hidratada, sempre muito cicatrizada, para evitar o surgimento de novas fissuras. Um outro ponto, nosso terceiro ponto causador de sensação de desconforto para essa mulher que amamenta é um termo chamado engurgitamento mamário. Eu quero que vocês anotem esse termo, engurgitamento mamário. Vocês conhecem popularmente como mama empedrada, leite materno empedrado, que é quando você consegue palpar a mama dessa mulher e perceber que ela está mais endurecida, que ela está avermelhada, que ela está dolorida, que ela está sensível. Professora, o que causa o engurgitamento mamário? Excesso de leite. Excesso de produção de leite com pouca sucção do recém-nascido. Por exemplo, essa mulher ela tá produzindo muito leite e não tá conseguindo eliminar. Ou porque ela produz muito, hormonalmente, é uma característica de cada mulher, ou porque a mamada desse recém-nascido ainda não está ajustada. Ele ainda não está sugando o suficiente. É normal acontecer? É. É legal acontecer? Não. É um ponto de desconforto nessa mulher. Ela sente dor no toque, ela sente o peso, pode dar febre nessa mulher, um incômodo muito grande. Como resolver? Infelizmente, não é tão confortável, mas é a associação de massagens com palpação nessa área que está engurgitada, ou seja, que está empedrada, massagens utilizando a mão, utilização de bolsa morna para amolecer esse leite e estímulo de sucção. Retirada com bombinha, estimular a amamentação pelo recém-nascido, ou que nós chamamos de ordenha manual. Essa mulher precisa fazer a ordenha manual dessa mama para retirar esse excesso de leite. Esse leite, ele está bom, esse leite, ele serve, ele pode ser fornecido para doação, ele pode ser fornecido no processo da amamentação, mas ele precisa sair. É aquela relação, é muito leite produzido pelas glândulas mamárias e pouca ejeção de leite materno. Então, essa relação, ela existe e a gente só vai conseguir resolver oferecendo mais leite para doação ou para recém-nascido. Como resolver o caso do engurgitamento? Compressas mornas, massagem manual. A anquilosoglacia do recém-nascido nada mais é do que um caso de língua presa. Hoje, a gente fala muito sobre o teste da linguinha. Isso a gente fala lá nos cuidados do recém-nascido e nada mais é do que recém-nascidos que possuem o frênulo lingual muito curto. Isso futuramente vai ser corrigido, mas se ele for curto demais, ele compromete demais o processo de amamentação, porque esse recém-nascido não consegue mamar direito, e isso gera um problema de pega incorreta. Então, é um caso que pode acontecer, é para ser conversado com o pediatra. Hoje existem fonoaudiólogos que entram nesse processo de orientação dessa pega de mamada em crianças com frênulo lingual mais curto e precisa ser ajustado a pega da mamada. Pode ser desconfortável para essa mulher? Pode, mas essa é uma situação que precisa ser resolvida no recém-nascido. Dermatite areolar, ou seja, inflamação na pele da região da areola e do mamilo. Eu costumo dizer que o básico funciona.
a hidratação com leite materno e a exposição ao sol super funciona. Mas a gente sabe que o mercado hospitalar e farmacêutico ele é muito grande e que existe sim alguns médicos que fazem algumas prescrições de medicamentos para tratar fissuras areolares, para tratar algumas outras condições. O problema é que se essa mulher tiver alguma sensibilidade ou se ela tiver alguma alergia, ela pode vir a desencadear essa dermatite com sensibilidade, vermelhidão, área de prurido, ou seja, de coceira, e isso pode vir a complicar ou dar uma sensação muito desconfortável durante o processo da amamentação. Um outro ponto de grande incômodo, obstrução do ducto mamário, acontece, infelizmente. Lá na anatomia nós vimos que a mama da mulher, ela possui glândulas mamárias que produzem o leite materno, mas que esse leite precisa ser ejetado por ductos que vão desembocar lá no mamilo da mulher, entre mais ou menos 15 a 20 ductos, que é o suficiente para também fazer uma liberação interessante. Mas a anatomia de cada mulher é muito relativa, a gente não tem como afirmar. Então pode acontecer de alguns ductos, 1 ducto, 2 ductos, 3 ductos, a gente não sabe, acabar entupindo, obstruindo de leite, tá? De leite mesmo, por ser anatomicamente muito fino. Isso pode acontecer e acaba obstruindo a passagem do leite. Isso dói, incomoda, faz pequenos nódulos e às vezes precisa ter um tratamento médico para fazer a desobstrução desse ducto. Mastite. Pela própria origem da palavra, a mastite ela é uma inflamação das mamas. Ela pode estar associada à presença de micro-organismos, em qualquer condição, entre eles bactérias, que vão causar um processo inflamatório e infeccioso nessa mama. A causa das mastites pode ser as mais variadas possíveis. Entre elas, obstrução de ductos, por exemplo, deixando muito leite acumulado naquela mama. Engurgitamento mamário, que é muito leite para pouca ejeção de leite. Aquele concentrado de leite naquela região pode vir a gerar um processo infeccioso. Gente, se essa mastite, essa infecção, ela evoluir de forma bacteriana, ela pode inclusive gerar um abscesso, tá? Então, vamos entender a relação de que quando uma mulher, ela possui um quadro de mastite, que é uma inflamação nessa mama, causada geralmente por bactérias, se ela não fizer o tratamento adequado e em tempo, pode se transformar num abscesso com saída de pus, onde precisa ser suspendida a amamentação durante esse processo, durante esse momento, até o tratamento desse processo infeccioso para depois retomar. Quando eu falo em suspender, é a oferta para o recém-nascido, mas se continuar o estímulo, utilizando bombinhas, ordenha manual, o leite continua no processo de produção. A candidíase mamária também entra como um carro-chefe de incômodos na mama. Primeiro eu quero dizer para vocês que candidíase é uma infecção causada por fungo e que ama áreas úmidas e quentes, como o quê? A boca do bebê. Então não tem como falar de candidíase mamária sem falar da candidíase oral do recém-nascido, que vocês conhecem popularmente por sapinho. O sapinho que a gente conhece nada mais é do que a candidíase, ou seja, um fungo na boca do bebê. Como prevenir, como evitar o surgimento da candidíase no bebê? Higienizando a boca do bebê. Todas as vezes que o bebê finalizar uma mamada, eu vou higienizar com um paninho úmido, com água filtrada, com água mineral, com água fervida, a boca do bebê, na região interna das bochechas e na língua. Ah, professora, mas ele não tem dente. Mas a parte interna da bochecha, ela fica suja. Se vocês forem parar pra olhar a língua de um recém-nascido pós-mamada, ela é cheia de leite e ela precisa ser higienizada. Porque se não houver a higiene correta, ali é leite, tá? Ali vai proliferar fungo, vai gerar candidíase no bebê, que vai ser super desconfortável no bebê. E a cada vez que ele for fazer a mamada, na mama da mãe dele, ele vai poder estar passando aquele fungo para a mama da mãe. Então, o mesmo desconforto que a criança tem, que não é pouco, na parte interna da boca, essa mulher também vai ter na região da mama. Embora a gente oriente e a gente melhore as condições de vida dessa mulher nesse processo, se todos os incômodos, se todo o histórico dela não mudar nos próximos dias, for muito persistente e vir a comprometer, é interessante que essa mulher ela procure ajuda médica, como no caso das mastites, como no caso de fissuras persistentes, como no caso de formação de abscessos, onde o uso da medicação prescrita precisa ser presente, tá? Existem hoje também as consultorias, que inclusive vocês, com conhecimento em amamentação, vocês podem trabalhar em consultorias. Nós temos um índice muito grande de mulheres que têm dificuldade, independente de classe social, tá, gente? Que eles têm dificuldade no processo de amamentação e que pagam para ter essa orientação nos primeiros dias, com relação à pega, com relação às orientações de higiene da boca do bebê,
bebê, com relação ao conforto associado à mama da mãe nesse processo de amamentação. Então, vocês podem fazer essa orientação e essas consultorias. Hoje existem muitas consultorias. Essas consultorias são organizadas e planejadas pela própria enfermagem, por técnicos de enfermagem e por enfermeiros devidamente preparados e capacitados para dar esse auxílio. A nível de massagens, a nível de extração de leite do engurgitamento mamário, a nível de orientação de pega, ou se você trabalha numa maternidade, essa orientação precisa vir imediatamente após o parto. Saber colocar o recém-nascido na posição correta.